Na primavera de 1974, um grande incêndio florestal varreu a propriedade de Antoine e Jerry Betts. Ao avaliar os danos, eles encontraram algo fora do comum. Deitado na grama queimada estava uma esfera de metal altamente polida, e esta se tornou a conhecida Esfera Betts. O filho do casal, Terry Betts, foi pegar a esfera, e apesar de ter apenas 20 centímetros de diâmetro, ela era extremamente pesada. Então a família Betts fez algo com a esfera que mudaria suas vidas para sempre, e algo que a família viria a lamentar. Eles levaram a esfera para casa. A esfera Betts tinha cerca de 20 centímetros de diâmetro e pesava cerca de 9,5 kg, ligeiramente menor do que uma bola de boliche, mas muito mais pesada. A esfera não tinha costuras, marcas de solda, nenhum sinal de usinagem. Tinha alguns arranhões, mas nenhum outro amassado ou nenhum outro tipo de dano. A esfera não parecia perigosa, então Terry, que era o filho, a levou para casa e colocou na sua janela com algumas outras coleções que ele tinha. Ninguém na casa ficou preocupado com isso, afinal, era apenas um artefato atraente, digno de se guardar. Porém, algumas semanas depois, isso mudaria completamente. Terry e um amigo estavam em seu quarto tocando violão, quando perceberam um zumbido vindo de algum lugar. Eles pararam de tocar, ouviram um zumbido e depois ele desapareceu. Então voltaram a tocar. Daí o zumbido retornou. Terry andou pelo quarto tocando o violão para entender o que poderia estar reagindo ao som. E logo percebeu que a esfera, recém-adicionada à sua coleção, vibrava junto com as notas que ele tocava. Ele tocou um pouco mais alto. A esfera vibrou intensamente, então começou a zumbir. Estranhamente, o cachorro da família começou a gemer como se estivesse incomodado pelo zumbido. Terry decidiu fazer alguns experimentos. Ele bateu levemente na esfera com um martelo e ela respondeu com um som de sino. A maneira como a esfera reagia ao som fascinou Terry. Então ele levou para a sala para mostrar para sua família. Todos se reuniram. Então Terry colocou a esfera no chão e foi pegar seu martelo e seu violão. Dessa vez, ninguém estava tocando na esfera ou mesmo estava perto dela, mas mesmo assim, ela começou a se mover por conta própria. A esfera Betts definitivamente não era apenas uma lembrancinha encontrada na floresta. Ela possuía propriedades extraordinárias. Respondia ao som, ao toque e agora tinha o poder de locomoção. Quando a esfera Betts era empurrada, ela rolava, parava, vibrava e então mudava de direção. Às vezes ela rolava por apenas alguns segundos, porém outras vezes rolava até 5 minutos. A família Betts relata que uma vez chegou a rolar por 12 minutos sozinha. E inicialmente os Betts pensaram que poderia ser um giroscópio, o que explicaria esse movimento. Mas giroscópios não acompanham pessoas, assustam animais de estimação ou fazem duetos com guitarristas, né? Então eles decidiram fazer mais alguns testes. Colocaram a esfera em cima de uma mesa que tinha um tampo de vidro e a empurraram. A esfera não caiu. Ela rolava ao redor da borda da mesa, depois para o meio e parava. Eles ergueram uma ponta da mesa para fazê-la rolar para o chão, mas ela não rolou, mas sim ela subiu a inclinação, como se estivesse tentando se salvar da queda. Jerry pegou a esfera e começou a sacudi-la, e parecia que a esfera não gostava muito disso. Em um relato de jornal, Jerry é citada dizendo que se você sacudisse a bola vigorosamente e depois a colocasse no chão, ela quicaria tentando escapar de você. Os Betts descobriram que a esfera tinha um campo magnético. Um clipe de papel grudou nela, mas era assim bem simples de remover. Agora, se a esfera rolasse por muito tempo, o campo magnético se tornava mais forte. Depois de rolar por alguns minutos, a tampa de um pote de maionese grudou na esfera e eles não conseguiam retirar de jeito nenhum. Eles pensaram que talvez ela pudesse ser movida à energia solar. A esfera parecia mais ativa quando exposta à luz do sol. Eles podiam sentir uma vibração suave e ouvir um zumbido baixo, como se houvesse um motor dentro dela. Quando trouxeram a esfera de volta para casa, ela permaneceu quente por 3 dias seguidos. E após alguns dias de teste, um amigo da família entrou em contato com o jornal local, que decidiu enviar um fotógrafo a contragosto. Esse fotógrafo chegou cético e saiu convencido. O jornal publicou a história e a esfera Betts se tornou uma sensação da noite para o dia. Jornalistas do mundo todo ligavam para fazer entrevistas, mas os Betts não estavam tão interessados. Eles queriam ajuda para identificar o que era aquela esfera. Finalmente, uma ligação difícil de ignorar chegou para a família Betts. As Forças Armadas dos Estados Unidos queriam dar uma olhadinha na pelota. Jerry disse que não, e isso irritou o governo americano. E qualquer um que irrita qualquer governo não fica bem na fita. O governo dos Estados Unidos não aceitaria um não como resposta.
Jerry então concordou em emprestar a Marinha por 2 semanas, mas apenas se fosse determinado em contrato que ela não seria propriedade militar, ela teria que ser devolvida. O contrato determinava também que um relatório completo deveria ser apresentado após essas 2 semanas. Os cientistas navais realizaram uma série de testes. A casca era feita de uma liga de aço inoxidável magnético. Ela podia suportar calor e pressão extremas. O objeto era extremamente resistente. Segundo o espectrógrafo, era feito de aço inoxidável do tipo 431. A Marinha também descobriu que a esfera era intensamente magnética. O mais estranho era que ela possuía 4 polos magnéticos, 2 positivos e 2 negativos. Os campos magnéticos variavam em intensidade e tinham um padrão totalmente incomum. Nas primeiras tentativas de raio-x, resultados não mostraram nada. Com certeza havia algo muito estranho nisso. Mas, ao final de 2 semanas, a Marinha confirmou que não era um objeto perigoso, e então devolveram a esfera para a família Betts. O militar que foi à casa dos Betts para devolver o objeto também levou os resultados de raio-x da esfera, que haviam dito que não tinha resultado nenhum. Pois bem, era mentira. As imagens mostravam toda a estrutura interna da esfera, e havia algo dentro. A esfera tinha uma casca externa com cerca de 1,5 cm de espessura. Dentro da esfera havia diferentes camadas de aço com diferentes densidades. No núcleo da esfera, do tamanho de uma maçã, havia um espaço oco, e dentro desse espaço havia outras 3 esferas menores, e cada uma delas tinha fios minúsculos presos entre elas. O mistério era: o que são esses outros objetos dentro da esfera? Mas o mistério ainda maior era como eles chegaram lá. Normalmente você colocaria objetos dentro de uma esfera cortando ao meio e depois selando, ou perfurando um buraco e colocando os objetos dentro da esfera. Mas na esfera não havia buraco nenhum. Nem mesmo os cientistas da Marinha conseguiram descobrir. A Marinha queria perfurar, mas Jerry disse que não, de jeito nenhum. Então, durante toda essa excitação, amigos, vizinhos e pessoas da mídia sugeriram que a esfera poderia ser extraterrestre e especularam que poderia ser um dispositivo de escuta alienígena ou alguma coisa do tipo. Os Betts, que eram bastante céticos, procuraram cientistas em busca de respostas. E o que os cientistas encontraram criou ainda mais perguntas. O primeiro cientista a examinar a esfera foi o Dr. Wilson, do Instituto Ômega. Ele passou 6 horas realizando testes, e uma das suas descobertas mais estranhas foi que a esfera estava emitindo ondas de rádio. Ele também confirmou as descobertas da Marinha sobre os 4 polos, mas ele não conseguiu explicar o padrão dos campos magnéticos. Isso desafiava as leis da física. Ele também testemunhou a esfera se movendo por conta própria em qualquer superfície. O Dr. Wilson confirmou que o exterior era feito de aço inoxidável da classe 431, mas ele também encontrou vestígios de um elemento extremamente pesado e desconhecido. Apenas uma observação sobre o Dr. Wilson. Não há evidências de que alguém com esse nome realmente existisse, e o Instituto Ômega também é um tanto misterioso. Alguns especularam que ele era um agente estrangeiro reunindo informações sobre o objeto. O próximo cientista que os Betts trouxeram foi o Dr. James Harder. Ele era professor de engenharia e se tornou um conselheiro confiável para a família. O Dr. Harder confirmou as descobertas do Dr. Wilson e disse que as esferas internas eram feitas de um material com o número atômico 140. O número atômico é o número de prótons que um elemento possui, sendo o mais alto que ocorre na natureza o 92, que é o urânio. É possível, sim, aumentar artificialmente o número de prótons, mas o mais alto que os cientistas conseguem alcançar é de 118 prótons. Portanto, o elemento encontrado na esfera não ocorre na Terra. Isso levou o Dr. Harder a questionar se a esfera poderia ser uma sonda alienígena danificada ou um dispositivo de antigravidade. O último cientista a fazer os testes foi o Dr. Hynek. Ele era um astrônomo e professor, mais conhecido por ser um conselheiro de OVNIs para a Força Aérea dos Estados Unidos, em 3 projetos separados, incluindo o projeto Blue Book. E durante esse período de atividade caótica, algo aconteceu que deixou a família Betts muito nervosa. Um grupo de cientistas ofereceu a Jerry muito dinheiro pela esfera. Mas havia algo estranho sobre esses caras, que irritou Jerry, intuição feminina. Quando eles pediram para ver a esfera, ela disse que a esfera não estava mais com eles e acabou recusando a oferta em dinheiro também. Isso irritou os cientistas. Acontece que a suspeita de Jerry era válida. Eles não eram cientistas.
e a família suspeitava que provavelmente era um governo estrangeiro tentando se apropriar do objeto. E foi então que a família Betts caiu na real. Tentariam de tudo para conseguir essa esfera. Nos anos 70, o jornal tabloide National Enquirer ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem conseguisse provar que há vida em outros planetas. Hynek e Harder estavam no painel e a família Betts decidiu enviar Terry e a esfera para este encontro. Eles não necessariamente pensavam que o objeto era do espaço sideral, mas imaginavam que, com todos esses especialistas em apenas um lugar, finalmente eles poderiam obter mais respostas. Depois de passar um tempo com a esfera, o Dr. Hynek entendia que ela era feita pelo homem, embora todos tenham testemunhado a esfera rolar e fazer todas aquelas peripécias todas. Quando a ideia de perfuração voltou à tona, o Dr. Harder avisou que se a esfera contivesse material com um núcleo atômico tão alto quanto 140, perfurá-la poderia causar uma reação crítica. No caso, fazer com que ela explodisse. E a história dá outra reviravolta. Enquanto estava no escritório do Enquirer, Terry recebeu uma ligação dizendo que Jerry, sua mãe, havia sofrido um acidente. Terry tentou ligar para ela, mas não conseguiu falar. Então ele, desesperado, voltou imediatamente para Jacksonville. Então, na ansiedade, medo e pressa em ver sua mãe, Terry deixou a esfera lá. Quando Terry chegou em casa, todo mundo estava bem. Alguém estava tentando, na verdade, separar Terry da esfera. Jerry disse ao filho para voltar imediatamente ao Enquirer e pegá-la, e ele fez isso. O National Enquirer não colaborou. Eles inventaram uma história para ganhar tempo, depois falaram que não estava lá, e após a insistência de Terry, eles admitiram que, pasmem, a esfera havia sumido. O painel de OVNIs havia levado a esfera para Nova Orleans para realizar mais testes. Estranho, né? Então Terry vai até Nova Orleans e descobre que a esfera está retida pela Marinha. Eles dizem a Terry que enquanto a esfera estiver sendo testada, que ele não tem permissão para se aproximar dela. Os novos testes não revelaram nada. Então, após muita discussão, Terry finalmente conseguiu a esfera de volta. E enquanto Terry está saindo da instalação da Marinha, alguns repórteres perguntam se ele pode fazer uma exibição da esfera. Terry concorda e a coloca no chão. Porém, a esfera não reage, não faz nada. Ela não vibra, não faz zumbido, não se move, nada. Então, Terry apenas volta para casa. E na incerteza do que havia acontecido ali nas instalações da Marinha, a família manda examinar, fazer novos raios-x na esfera. Os raios-x mostravam que a esfera agora tinha uma emenda, ela não tinha mais os 4 polos magnéticos e o interior não tem mais aquelas 3 pequenas esferas. Levaram um pedala moleque. A família Betts foi avisada pela Marinha para ter cuidado. Harder não confiava no Dr. Hynek e achava que talvez ele tivesse algo a ver com a substituição da esfera. A família Betts rapidamente e silenciosamente desapareceu na sociedade. Eles venderam sua casa e deixaram ali a ilha. Não deram mais entrevistas, não escreveram livros, nem filmes, não queriam mais nada com relação a essa esfera. Toda essa reviravolta apenas alimentou a especulação em torno da esfera Betts. O incidente com a Marinha, os cientistas misteriosos e a mudança súbita nas propriedades da esfera contribuíram para aumentar o misticismo e o mistério em torno dela. Sua história continua a ser revisitada como um enigma não resolvido. Há algumas teorias sobre a esfera Betts. Uma é que ela é um satélite caído ou um pedaço de lixo espacial, mas é estranho. Se ela fosse uma peça de tecnologia, provavelmente teria uma emenda e conectores, mas ela não tem nada disso. Outra teoria é que é uma arma atômica alienígena, mas também é um pouco esquisito. Outra teoria é que ela é um artefato alienígena mesmo. Uma explicação mais mundana é que a esfera Betts era apenas uma peça de equipamento industrial, mas há alguns problemas com essa ideia, que embora existisse uma fábrica ali na região e elas usassem bolas como essa em válvulas, essas pesam cerca de 3 a 4 quilos e a esfera Betts pesa 9,5 kg. E a esfera foi encontrada no meio do nada, ali na floresta, que estava a cerca de 1,5 km da estrada mais próxima. A família Betts tinha bastante dinheiro e, apesar de tentar ganhar o prêmio da National Enquirer, nunca tentaram lucrar com isso. Eles poderiam ter ganhado uma fortuna vendendo livros sobre a esfera, especialmente quando era notícia internacional, mas eles não fizeram isso. E até hoje, ninguém realmente sabe o que é a esfera Betts. Você já conhecia essa história?
Me diz aí nos comentários. O que você acha que é? Bom, eu sou o Eduardo Levi e esse foi o Como Aspiração de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe seu like, que também ajuda demais canais pequenos como o nosso. Obrigado por ficar até aqui e valeu! Um abraço!